Bom, pessoal, boa tarde, né? Vou tirar uma nova média de consumo aqui. Eu abasteci lá no posto e essa média vai ser depois de ter mexido no volume, né, de injeção, de eu ter mudado o eixinho lá do volume de injeção, né? Então o que aconteceu? Na realidade foram duas médias, né? Essa de cima aqui eu não tinha divulgado. 8,86 aqui, essa média aqui, eu não fiz vídeo sobre ela. E que esse período de regulagem, de você tinha acabado, eu tinha acabado de voltar, né, de mexer tinha mexido aqui no golpe da injeção, tinha mudado o eixinho lá para o eixo mais longo, né? Esse eixo aqui, ó, que é o eixo mais longo, né? Eu tava usando aquele eixo mais menorzinho, né? Que dá 1,5 de volume de injeção. Esse aqui ele dá 2 de volume de injeção, né? Então ele aumenta bastante, né, nos golpes, né? Então eu tinha feito o quê? Eu tinha aumentado esse eixo de injeção aqui e fui diminuir o giclete de lenta para 50. Aí o que aconteceu? Quando eu diminui o giclete de lenta aqui e eu fui regular a marcha lenta por aqui, né? O que acontece? Na regulagem da marcha lenta, do parafuso da lenta ali, se eu pegar e fechar ele com o motor bem quente, sempre com o motor quente, depois de ter rodado mais ou menos aí uns 20 km, 30 km, que eu fui regular a marcha lenta. Com o motor quente, eu fechar o parafuso até o momento em que a rotação cai e eu voltar a meia volta, a hora que eu começo a sair na aceleração, ele vai dar um pipoquinho, ele vai dar uma falta. Então ele está meia volta além do correto aberto. Aquilo que eu já expliquei naquele vídeo lá, como encontrar o giclete de lenta correto. E é legal que é um vídeo que é bastante assistido. Ó. Ele está entre os 3 mais assistidos aí do meu canal aí, por ser um vídeo bem útil, né, para quem tá procurando acertar o carro, né? Então ele motor quente, eu fechei o parafuso, a hora que começou a cair a rotação, ao invés de ele estar meia volta aberto, ele está uma volta aberto. Então ele está meia volta além do que deveria ser o correto para o giclete de lenta. Então esse giclete de lenta está pequeno para esse motor aqui. Só que tem um porém. Como aumentou o volume aqui de injeção, eu não tenho percebido tanto. Por quê? Depois que o motor está bem quente, como eu ando muito em cidade, então ele vai dar essa ligeira falha. Agora não está falhando, porque eu abri o parafuso, é óbvio, né? Mas se eu tivesse regulado ele corretamente, ele vai dar essa ligeira falha em duas situações. A hora que eu ligo o carro, aí eu estou com o afogador puxado. Então ele está enriquecendo a mistura, então eu não sinto essa falha. Ele dá essa falha na faixa de 1000 a 1500 RPM, mais ou menos. Então eu acelerei o carro depois de quente, eu acelerei o carro a 1500 e fui abrindo o parafuso ali até cessar a falha. Então ele deu uma meia volta a mais do que o necessário ali. E como aqui o volume está alto, de injeção, aumentei o volume, então naquela saída de semáforo, troca de marcha, retomada de lombada, redução, eu aperto, ele dá aquele golpe de gasolina grande, então ele tira ele some essa possível falha. Então eu consegui rodar dois consumos com esses 50 aí. Porém, esses consumos aumentaram. Aumentaram justamente porque
injeta mais gasolina crua aqui, né, para dentro, né? E apesar de não ter aumentado muito, ele aumentou pouco, sim. E o mesmo trajeto, esse último trajeto que eu fiz, eu rodei com ele mais na cidade do que naquela área que eu rodo mais com ele de estrada, tal, justamente até por causa dos alagamentos que está tendo aqui em Sorocaba. Então eu mudei um pouco o meu trajeto para os lugares que não alagam, né? Então eu rodei um pouco mais na cidade, deu uma média mais ruim. Mas é fato, esse eixo maior, ele vai aumentar o consumo. Justamente porque ele vai dar mais golpe. Mesmo com o Gicled-Lenta 50 ali. Né? Até quem tem o 47,5 dá para testar ele, porque essa injeção grande ele vai tirar essa falha logo no início da aceleração. Né? Então, voltando ao nosso caderno aqui, essa foi a primeira média de consumo que eu não postei, e com a injeção maior lá, com o eixo maior de injeção. Então, aqui eu usava um 60 de lenta. Quando eu coloquei e usava o 120 sem esfera. Aí quando eu mudei esse sistema de injeção, eu coloquei o 120 com esfera, né? E coloquei um 50, eu já baixei 10 aqui, ó. Já saiu baixei aqui para 50 e 55 de injetor eu já baixei ele para 50 de injetor. Então ele já deu uma queda aqui, ó, de 0,10 aqui, praticamente 0,12, né, para ser mais exato aqui, de quilômetro por litro. Então é praticamente nada, né? 120 metros aí que o carro rodou a menos, né? Praticamente nada de média, a mesma média. Não mudou nada. É uma diferença de eu ficar regulando, né? De eu ficar acertando o carro ali, que deu essa diferença. Aí eu tirei uma outra média. Porém, essa outra média, eu não fiz o mesmo trajeto que eu costumo fazer. Aí que tá. Eu tive que mudar para rodar mais na cidade. Então eu não peguei muito estrada com ele. Aí ele deu mais 12 a menos aqui, ó. Né? E deu essa média agora que eu fiz, abasteci, deu 8,74 de combustível aqui, né? Então, com o mesmo Giclês, não mudei nada. Então eu estou pensando aqui, vocês vão deixar nos comentários aí. Eu tenho mais um manual também para mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam bem aquela parte de acerto do carburador, né, para não ficar à mercê de tabela de Giclê. Eu vou colocar esse aqui. Se você não tiver a tabela do seu carburador e souber o seu ventre, você vai calcular os seus Giclês, né, e o seu motor ali. Então eu tenho mais um manual para mostrar para vocês, que justamente é desse carburador PIC e do PIC-S, que vai explicar algumas coisas legais, que determina aonde você muda o ar, aonde você muda o principal e aonde você muda a lenta. Então, aí no próximo, eu acho que eu vou rodar mais uns, acho que eu vou rodar mais uns 100 km com esse tanque aqui, que não é muito, e vou completar de novo, mesmo que ele não tenha. Geralmente eu completo lá quando chega perto de 1/4, que vai entrar na faixa lá de hoje. Esse abastecimento aqui eu completei antes, justamente porque a gente está no final de fevereiro e existem alguns boatos aí de que vai subir a gasolina. Então eu aproveitei e já abasteci lá mesmo sem tá precisando, né? Então ele entrou muito pouco combustível aí, né? Entrou 14, 13 litros em uns quebrados aí. Não estava nem no meio tanque ali, né? O meu marcador marca errado, mas estava um pouquinho para baixo do meio tanque e ele subiu um pouquinho para cima do meio tanque agora. Que o meu marcador, quando eu completo o tanque, ele não vai até o 1,1. Ele para entre o meio e o 1,1, né? E o cheio. Só que quando chega na reserva, eu tenho certeza absoluta que ele tem 10 litros no tanque ainda. Eu quando fiz a limpeza desse tanque, eu coloquei 10 litros de gasolina e regulei a entrada da reserva. Então quando eu chego na reserva,
eu tenho gasolina aí para rodar aí nas médias aí, 80 km na cidade, né? Ou então na estrada vai rodar um pouco mais aí de 100 aí. Então eu tenho certeza disso. Aí eu abasteci. Então eu vou rodar mais uns 100 km aí, que eu acredito que vai queimar esses 13 litros aí de combustível aí. E vou abastecer de novo. Aí a gente vai, vocês vão deixar nos comentários aí o seguinte. Eu mudo o que aqui? Eu estou pensando em duas coisas aqui. Uma vai ser relacionada com a outra. Se eu diminuir o ar aqui para 110, eu vou explicar isso num vídeo mais detalhado. Eu vou ser obrigado a diminuir aqui para 117,5. Por quê? Porque a minha alta aqui, ela está excelente. Eu não tenho que enriquecer mais nada em alta. Ele está mantendo a estrada, ele está mantendo o carro a 3.000 giros, que é uma maravilha. Ele tá acelerando até 110 aí perfeitamente. Não passei disso ainda, mas ele está com essa configuração, mas ele está no limite do carburador, está acelerando perfeitamente. O meu problema está aqui, ó, que ele está um pouco mais aberto o parafuso lá. Isso pode estar gerando um consumo na marcha lenta, né? Então, aqui eu tenho a hipótese de ou abaixar o ar aqui e abaixar para 117,5 aqui. Esse ar aqui um pouco menor, ele vai jogar o principal para começar a trabalhar um pouco antes. Ou eu subir para 52 aqui, para ver se eu consigo dar uma melhorada e manter isso aqui que está. Isso aqui, com o 120 aqui, eu tenho que manter o 120 aqui. Não dá para mim abaixar para 117,5, senão vai ficar pobre. Justamente por um cálculo que eu vou explicar para vocês aí, que foi até o último vídeo eu expliquei, né, que é o cálculo de você tem que compensar o álcool na gasolina aí. Então, aqui pode ser que esteja pouco, então eu posso aumentar aqui para 52,5 e fazer um teste no próximo consumo. Esse consumo eu vou rodar assim, porque eu quero fazer o percurso que eu estou acostumado a fazer com esse carro, do que andar só na cidade. Ou abaixar para 110 aqui e abaixar para 117,5 aqui e manter isso daqui. Porque esse volume aqui, ó, eu não vou mexer porque ele deixou o carro bem ágil. Principalmente na arrancada, assim, redução. Você está em terceira, você passa uma segunda e dá uma encostada, ele tá bem ágil. Ele está bem mais ágil do que era nessas médias de consumo aqui, ó, que eu usava 1,5 ou 1,45 aí de injeção, né? Então eu vou deixar isso daí para a gente analisar melhor no próximo consumo aí e ver o que a gente vai mudar aí, né? Por enquanto eu vou manter do jeito que tá, com essas configurações aqui. Mesma coisa. Ponto, não mexi mais. Ponto tá isso aqui, ó. Tá 12 de inicial e tá dando 34 ali de final ali. Dá um pouquinho mais de 34 ali, dá uns 35 mais ou menos no centrífugo, mais o vácuo, né? E lembrando também que ele está entrando um pouco mais de ar pela borboleta, porque esse eixo que eu fiz ele é cortado, né? Então também está entrando um pouco mais de ar ali pela borboleta, está dando um pouquinho mais de fôlego em alta. Isso eu percebi também. No pouco trajeto que eu fiz com essa configuração aqui que eu fiz na estrada, ele deu uma melhorada, né? Então é isso. Nesse vídeo vai ficar só esse consumo aqui. E no próximo vídeo aí a gente vai ver o que vai mudar. Eu quero mostrar uma outra tabela para vocês também. Provavelmente no próximo vídeo aí eu vou mostrar outra tabela para vocês. Aí a gente vai chegar numa conclusão, o que a gente vai fazer no próximo consumo aí, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo aí.